O fato é que existiu entre a Amanda e o Felipe, no caso, né, um relacionamento, e que já era um relacionamento que tinha problemas de ciúme. Eu percebo aqui também como se fosse assim, uma manipulação, talvez forçar uma barra aqui, sabe assim, uma coisa assim duvidosa. E aí, meu povo, seja bem-vindo para mais uma leitura aqui sobre Amanda e o sapato. Eu fiz, né, uma leitura, já tem aí acho que mais de um mês, e nessa leitura eu fiz sobre a parte amorosa, né, se existe possibilidade de ter alguma coisa ali entre eles dentro da casa. Então, se você não assistiu, é só você ir no link aqui, que eu vou deixar nos comentários, tá? E vá lá e assista. Se você já assistiu, reassista. Algumas pessoas talvez ficaram confusas porque acharam que aquela leitura também valia para fora da casa. E eu deixei claro que aquela leitura era para dentro da casa. A leitura para fora da casa, o que vai acontecer fora da casa quando os dois estiverem fora da casa, é essa aqui que eu vou fazer agora para vocês, tá? Já abri as cartas, porque geralmente as minhas leituras trazem muitas informações. Para um público que ainda não está acostumado, que gosta da superficialidade, das coisas mais rápidas, curtas, acaba se perdendo aí, né? Ou nem sequer assistindo. Então, eu já trouxe aqui toda a leitura, fiz todas as análises, algumas anotações. Então, vamos começar aqui, tá bom? Primeiro é em relação ao papato, tá? Quando eu pergunto, né? Quando eu pergunto assim sobre o sapato, o que ele sente pela Amanda, tá? O que mudou daquela leitura que eu fiz para agora? Bom, nesse momento, o sapato, ele continua dividido, tá? Na leitura que eu fiz passada, eu deixei até claro que ele sentia algo pela Amanda, mas eu vi que era carência, tá? E nessa leitura aqui, eu continuo vendo que existe sim uma carência. Tô olhando pra cá, mas é pra cá. Uma carência, sabe assim, sexual, tá? Então, é um cara que tem muito fogo, né? Um cara que tem muito testosterona, né? Não tá ali exercendo, né, a sua força, os seus hormônios masculinos. E ele, não tô dizendo que ele só quer sexo com ela, tá, gente? Por favor. O que eu quero dizer é que ele tem uma carência gigantesca, um tesão gigantesco que tá aflorado lá dentro. Isso é normal. Normal com os homens que têm muita testosterona e com mulheres que têm também uma vida sexual ativa e de repente fica ali presa, né? Sem ter nada, né? Então a gente já viu até algumas mulheres lá dentro verbalizando isso. Então, quando surge essa carência, embora ele tenha muito cuidado com a Amanda, ele vê a Amanda como uma irmã, né? Como uma amiga. Só que ele tenta ter esse cuidado com ela, mas eu percebo que às vezes ele tem essa atração, tá? Que é confundido muito ali por uma carência. Por isso que eu não vejo aqui, para um momento, né, desde antes do começo como até agora, não vejo como algo romântico, tá? Mas o que acontece? Acontece que na mente do sapato, né, de acordo com as cartas aqui, ele fica pensando, né? Então, quando ele tá nesse momento mais carente, ele pensa nela como uma parceira, como seria ela como uma parceira para a vida, né? E isso parece que aumenta mais, assim, essa atração por ele. O que eu vejo aqui também é que uma vez que o sapato sai da casa, ele vai receber muitas informações. Eu já vi esse filme acontecer. Quem lembra aí? 2021, né? Pois é. E quando ele sai da casa, ele é bombardeado por informações. Ele vê a questão, né, da torcida, vê todo o seu meio social também torcendo, né,
por eles dois como casal, a família, e isso começa a vir à tona, ele começa a ter uma saudade, né, daquela convivência, ele começa a repensar. Eu vejo que existe possibilidade do Sapato, né, por exemplo, quando ele pensa assim na Amanda, né, quando ele pensa volta e meia, se ele analisa, será que é uma coisa que daria certo? Será que eu sinto algo por ela? Será que tem alguma coisa, como rolar alguma coisa com a Amanda? Quando ele pensa isso, ele sente vontade de falar, tá? Ele sente vontade de falar, mas ele não tem muita abertura para falar disso. Então, quando ele sair da casa, vejo que ele procura ela para falar sobre isso. O que é preciso tomar cuidado também é que se ele sai muito antes dela, talvez ele não aguente, né, esperar. Porque depois eu vou falar para vocês sobre muitas fofocas e notícias que vão acontecendo, tá? Mas em relação ao que o Sapato sente pela Amanda, se ele sente algo mais do que além da amizade, se a gente fosse calcular, batendo numa máquina, né, algo que não se calcula, porque não é racional, né, as emoções elas não são palpáveis, elas não são concretas, elas não são lineares, principalmente lá dentro, nesse sobe e desce, e muito mais quando sair, que tudo vai vir à tona. Então, quando eu faço essa análise aqui e vou extrair, né, aqui o resultado, né, é que ele acaba sim tendo algo ali, uma paixão por ela, tá? Qual é o único problema aqui? É que isso pode acabar sendo passageiro. Tem como crescer, mas pode ter alguns obstáculos aí, tá? Nesse relacionamento deles dois, né? Nessa conexão deles dois fora da casa, que aí vai tornar isso passageiro, que vai ser algo passageiro. Mas dentro do que ele sente, tem chance de acontecer. Vamos analisar então agora o que a Amanda sente por ele, tá? Olha, eu vou falar pra vocês que eu gosto. Quando eu faço leitura sobre mulher, isso já aconteceu também. É um filme, parece que eu tô vendo um filme repetido aqui. Eu já tiro pra famosos, né? Tem um tempo. E assim, eu gosto quando eu vejo uma mulher focada no seu futuro, focada no seu bem-estar. E esse tipo de mulher é muito apedrejada por caprichetes, sabe? Então, poucas são as mulheres de chips, que apoiam chips, que ficam do lado das mulheres quando o chip acaba, quando o casal não dá certo. Principalmente quando essas mulheres são mulheres empoderadas, no sentido de elas focarem nas oportunidades de trabalho, no seu profissional, tá? Então, eu gosto quando eu olho pro jogo da Amanda, né? Aqui no jogo de cartas, quando eu olho pra Amanda, eu gosto de ver isso nela, porque uma mulher que desfoca, né, dela própria, dos seus objetivos, do seu futuro, ela é uma presa fácil para um homem que é focado nos seus objetivos. Então ela pode ali se dar mal, né, porque é uma pessoa dependente. Então essa é a minha forma de pensar. Então eu vejo que a Amanda entrou no BBB muito focada, tá? Ela é uma pessoa que consegue racionalizar, ela tá muito firme no jogo, tá, gente? Ela tá muito pensando no prêmio e ela não quer vacilar. Tanto que quando ela entra no BBB, e que eu falei no primeiro jogo que eu fiz pra Amanda e Sapato, antes de sair todo esse negócio antes de ela falar, verbalizar dentro do BBB que ela tinha sim um relacionamento, nessa época que eu fiz essa leitura, o ex da Amanda tinha se manifestado dizendo que nada disso, que eles tinham ainda alguma coisa quando ela entrou. Quando eu fiz a leitura com todo o cuidado do mundo, porque eu sei que qualquer coisa é hate,
principalmente pra mulher, né? Homem tá liberado a fazer tudo, mas mulher... Eu tentei falar com cuidado que a Amanda tinha algo ainda por resolver aqui fora. E aí depois, passaram-se os dias depois que eu fiz essa leitura que tá aqui no canal, ela verbalizou, né? Então, inclusive vocês, muito obrigada a vocês que seguem aí o canal e que me seguem no Instagram, que vocês vêm, traz os vídeos, né, pra mostrar, olha, se cumpriu, olha o que você falou. E então, assim, ela verbalizou, se eu não me engano, numa conversa com o Gabriel Mosca, que ela tem algo aqui fora, né, pra resolver. Então, o que acontece? Ela entra focada no programa pro prêmio. Ela não sabe o que vai acontecer lá dentro, se ela vai gostar de alguém, ou se vai ter uma amizade com alguém e que isso pode gerar uma imagem errada dela aqui fora, né? Ela entrou muito focada, muito sábia até, muito inteligente, perspicaz da parte dela. Porque imagina se ela entra assumindo um relacionamento e ela ter entrado ali com o sapato, né, em dupla, aí ter que dormir, ter que ir no banheiro, ter que fazer coisas juntos, tudo aquilo que foi no início, o quanto ia se repercutir mal aqui, até mesmo pro cara, né, que tava com ela. Então eu achei bastante interessante essa escolha assertiva dela, mas é como eu digo, as pessoas sempre vão jogar hate em mulher que faz as coisas certas, né? E pra mim foi muito assertivo isso, dela ter entrado e não ter assumido nada com ele de lá de fora. É provável que ela tenha tido conversa com ele e avisado isso, mas ele, com o ego ferido, não aceitou isso, né? Como se dissesse, olha, vamos deixar as coisas um pouco ficar, deixa eu sair mas eu vou manter, eu não vou, algo assim. Então ela entra para manter a imagem dela ali, irretocável, né? Uma imagem limpa. Ela não vai fazer algo que vai trazer confusão, né? Aqui, que vai dar margem para as pessoas falarem mal dela. Então ela tá muito focada na imagem dela. Apesar de que tudo que aconteceu aqui, do que ele fez, isso não vem ao caso. Ela tá lá dentro, ela não sabe do que ele fez aqui fora. Mas ela lá dentro tá com a consciência dela limpa de que ela entrou, de que ela tinha um acordo, né, de entrar, né, livre, mas que lá dentro ela ia se manter, procurar se manter, né, afastada, não ia ter nada lá dentro, que ela queria focar no jogo, então ela não queria nem dentro, nem fora do BBB e nem dentro do BBB, ela queria estar focada, e eu vejo isso na mente da Amanda ainda até agora, tá? Então, em relação ao sapato, o que eu falei também na primeira leitura é que a Amanda, ela procura se sair muito internamente. No caso, ela evita se abrir, né? Olhar o sapato de outra forma, que não como amigo. Ela evita. Então, ela dá cortes, ela procura não, né? E focar muito nessa coisa do prêmio. E tentar também puxar aquilo lá de fora. Eu tenho coisas para resolver lá fora. Eu não quero que fique nada, né, nada errado assim com a minha imagem. E ela tá muito focada nisso, tá? Então, eu vejo a Amanda se esquivando ainda emocionalmente, cortando qualquer chance daqui dentro do coração, tá? Eu tô fazendo leitura de coração do que passa dentro das emoções dele, tá? E se você tem dúvida, faz uma leitura comigo pra saber se eu consigo ou não ler a alma das pessoas, tá? Bom, então vamos lá, voltando pra cá. Amanda focada no prêmio. Amanda evitando sentir algo, tá? E aí, ela só mantém mesmo ali na amizade. Então, eu vejo que também aqui, ela olha para o sapato como ela vê assim, procura nos mínimos detalhes, ela procura focar no que tem diferença entre eles. Aí eu sei que existem os caprichés, que se emocionam, que não sei o quê, que eles têm muitas coisas em comum. Tá. Ok, não vamos discutir isso, se eles têm ou não coisas em comum. Aqui, para essa leitura, o que eu quero trazer para vocês é o que eu vejo, tá? Que não é verdade absoluta, acredita quem quer também,
tá? Mas o que eu vejo é que a Amanda, ela procura focar nas diferenças deles dois. E que essa diferença deles dois ali, as diferenças que eles têm, faz com que ela não permita que ela foque mais na amizade, tá? Agora, depois que sair do BBB, é possível que haja uma conversa e uma amizade colorida. Mais uma vez, é um filme que eu já vi, né? Então, tem essa possibilidade de uma amizade colorida. O que eu já observei também muito aqui no jogo da Amanda e do Sapato, que caso eles tenham um relacionamento, é um relacionamento que pode ter ali, né, os seus problemas, suas dificuldades, como todo relacionamento, sim, mas só que, obviamente, por serem famosos e tal, os holofotes em cima deles, muita questão do dinheiro, a questão material, a questão de trabalho, a questão dos compromissos vai afetar bastante a decisão deles dois de ficarem ou não juntos aqui fora, tá? Ok, vamos ver aqui. Tá, então o que tem aqui para Amanda? A Amanda, com relação a Amanda para o Sapato. A Amanda só vai se permitir depois que ela resolver isso aqui fora. Na cabeça dela, o cara tá esperando ela bonitinho aqui fora. Nananana. Só que quando ela sai e percebe tudo o que aconteceu e a família dela, né, os amigos vão orientar ela, daí ela viu que o negócio está enterrado mesmo, que não tem. E aí, a pergunta que eu faço aqui, né? A pergunta que eu fiz aqui, se tem possibilidade dela voltar com esse rapaz, o Felipe, né, que é o ex dela. Então aqui fala que existiu sim um compromisso entre eles dois, tá? Uma coisa muito forte, muito legal, muito bacana, nananã, mostra a questão, sim, que confirma essa questão da viagem, né? Confirma. Só que existia um obstáculo que foi o quê? Que foi a entrada dela no BBB, tá? Então pode ser que houve alguma coisa assim. Como a Amanda falou, né? Não sei se ele tinha um relacionamento antes da Amanda e ela viu eles dois conversando, pegou conversa deles dois da internet, e ele nega, né? Mas enfim, existiu um problema aqui, né, de ciúme, e que trouxe ali uma separação. De qualquer forma, gente, o foco desse relacionamento deles aqui é que a entrada dela pro BBB trouxe o término desse relacionamento, né? Foi muito mais fácil terminar esse relacionamento com ela entrando no BBB, certo? Aí, como vocês falam, como os amigos dela, as amigas dela, a família fala que eles já tinham terminado muito antes dela ter entrado, só que o que acontece entre o casal é o casal, tá? O que às vezes, eu já vi muitas vezes entre casal falarem pra família que ok, tá tudo normal, e eu mesma ficar sabendo que a própria família não sabia que, na verdade, esse casal já estava separado há muito tempo e dormiam em camas separadas, inclusive já tinha até outro relacionamento fora, porque eles dois já estavam até procurando casa, né, pra se separar e tal, só estavam juntos mesmo por causa do filho e por causa da casa, mas que já dormiam separados. E isso foi uma bomba pra família, né? Então, é muito complicado aqui que a gente falar sobre coisas que são íntimas e julgar o que é certo, o que é errado, quem tá certo, quem tá errado, tá? O fato é que existiu entre a Amanda e o Felipe, no caso, né, um relacionamento, e que já era um relacionamento que tinha problemas de ciúme, problema de também, eu percebo aqui também como se fosse assim, uma manipulação,
talvez forçar uma barra aqui, sabe assim, uma coisa assim duvidosa. Então já tinha algo ali, problemas ali, sim, entende? E que provavelmente teria mais problemas se ela não tivesse entrado. Então o que importa nesse caso aqui é que não tem mais possibilidade deles voltarem, dela e esse rapaz voltarem, tá bom? Não tem mais. Principalmente da parte dele, né? Mas ela ganhando, vocês entregando o prêmio para ela, também vai ser mais aí um motivo para Amanda tá tão focada aqui na vida dela, né? Que quando sai do programa é aquela coisa assim e que, enfim, que ela nem vai focar nesse cara, tá? Não vai focar. É algo que ela vai superar, já tá superado. Então, Amanda e o ex dela, pelo que eu vi aqui nas cartas, não vai rolar. Vamos então, eu já fiz a análise dela gostar, se ela vai gostar do sapato, vai ter uma amizade colorida. Ok, já falei dessa parte. Vamos aqui para a parte deles ficarem juntos. Como é que vai ser esse relacionamento? Se vocês vão ficar sabendo, né? Se a gente, o público, vai ficar sabendo como é que vai ser. Como, uma vez que eles saiam, tá? Eu quero falar sobre alguns riscos aqui, tá? Para vocês não se iludirem muito e nem ficarem revoltos, nem com o sapato e nem com a Amanda, tá? Por quê? Porque existe eu já falei algumas possibilidades do sapato viajar e ir para outro país, tá? E sempre que eu faço a leitura pro sapato vem isso, tá? E então assim, o sapato quando ele sair vai ter muita movimentação para ele, vai ter muitas possibilidades para ele, tá? E ele vai estar carentão, né? Muito carente. Então, não se iludam muito porque vai ter movimentação e o sapato vai estar ainda muito confuso. Então, é algo que tem riscos aqui para ele, né? Dele acabar, talvez, até de sair alguma notícia sobre ele aí com alguém, tá? Vamos então para a possibilidade deles dois ficarem juntos. Deixa eu ver por onde eu começo. Eu vou tirar isso aqui, porque senão vai ficar eu vou ficar toda hora olhando para isso aqui. Essas cartas que eu já falei delas, e é muita informação, senão elas vão ficar pulando na minha cara. Vamos então aqui. Beleza. Qual é a tendência a ser esse relacionamento do sapato e Amanda, tá? Questões materiais, tá? Compromissos de trabalho diferentes. Podem surgir esses problemas caso eles venham a se relacionar. Tem chances de se relacionar, tá? Tem chance de ser passageiro, tem chance de ser uma amizade colorida. Tem tudo para acontecer aqui, Sapato e Amanda, quando saírem, sim, tá? Agora, vai ter lavação de roupa suja, vai ter que esclarecer algumas coisas. Tem muita tendência a ter briguinhas ali, tá? Por mais que a gente não veja isso entre Sapato e Amanda dentro da casa, mas se vocês analisarem a Amanda, ela é uma pessoa que pondera muito, porque ela tá focada no prêmio. Mas tem coisas que ela olha e observa e que ela não se agrada muito, que ela até chegar a falar, né, pra ele e tal. Mas isso aqui pode se ampliar. Claro que quem é caprichete, focada só no beijo, no sexo e no romantizinho, no colorido, vai querer saber só se eles vão ficar juntos, já foram, tá embora daqui, não estão assistindo, ok, tá?
Tô falando, tô adiantando aqui o processo, tá? Pode existir uma paixão avassaladora, pode existir aqui um fogo, pode existir tudo isso, mas pode ser que haja o que pode fazer com que eles não fiquem juntos por um longo tempo, ou mostrem para o público, porque eu vejo aqui, sabe assim, talvez tentar ali não mostrar, sabe assim, no começo, talvez evitar essa questão do público, talvez ter medo de expor. Primeiro, porque podem surgir muitas conversas, tá? E discussões e mal entendidos, e também notícias e muita fofoca que vão sobrecarregar o relacionamento deles dois, tá bom? Muitas fofocas, muitas notícias podem sobrecarregar muito, as pessoas muito em cima querendo saber e tal, podem sobrecarregar, e assim também eles podem ter dificuldade de fazer planos para o futuro, porque talvez a vida deles não se encaixem, né? Os planos não se encaixem, tá bom? Bom, gente, eu acredito que eu falei o suficiente aqui pra vocês, pra não ficar muito longa, tá? E no decorrer aí das semanas eu posso trazer mais leituras, ou até mesmo lá no Instagram, fazer leituras rápidas ali nos stories, porque de vez em quando eu faço leituras lá, quem me segue, quem acompanha, né, já tá acostumado. E aí é só você ficar ligado, a gente se vê em breve. Beijão, gratidão por estar aqui. Bye, bye.